Salve, salve galera, eu sou o Alessio Zulu, estou aqui no canal Molhando a Palavra, que é a plataforma do YouTube para falar só e somente da cultura da cachaça. E como bartender que sou, hoje a nossa prova vai se aprofundar aí nos mistérios das misturas, dos coquetéis, ou como muita gente gosta de falar, de mixologia. Bom, a nossa prosa de hoje vai seguir nesses trilhos aí do processo criativo, né? Vamos falar aí como desenvolver uma coquetelaria com identidade em cima da nossa cachaça. É novidade? Nem um pouco. É um assunto que é recorrente nos últimos 10 anos. Já tem uma galera fazendo um trabalho muito sério em cima disso, mas tem uma galera que está começando a se aproximar desse universo agora, do nosso destilado voltado para a coquetelaria, e por conta disso eu proponho esse vídeo para vocês, para a gente tirar proveito melhor do nosso destilado. Quais são os principais entraves dentro do meu filtro, baseado nas consultorias, nas viagens por esse Brasilzão e obviamente aqui em São Paulo também no dia a dia. O que entrava um coquetel autoral com cachaça, ou como você desenvolver uma identidade dentro de uma coquetelaria já pré-existente, como os clássicos, pega receitas super tradicionais como Moscow Mule, Negronis e afins. Quais são as principais reflexões para inserir a cachaça dentro dessa coquetelaria, pensando obviamente no consumidor final e não só no anseio, na paixão de quem está por trás do bar, né? Porque nós bartenders, nós somos muito apaixonados, né? Então tudo vem ali, vai ficar muito legal isso aqui, mas como que eu vou passar isso para um consumidor que muitas vezes ainda tem um entrave quando o assunto é o destilado cachaça? Alguns pontos muito específicos, assim, nem tudo é só e somente trocar o destilado e tá resolvido. Alguns pontos chaves dentro desse processo é preciso ter uma cobrança muito além só e somente das medidas ali já na coqueteleira. É preciso pensar um pouquinho antes, é preciso levar em consideração qual que é o essencial desse coquetel que você vai usar. Vou focar numa referência aqui de releituras, né? Ou twist, como o estadunidense costuma dizer, o coquetel twist. Qual que é o ponto de partida quando você vai mexer um pouquinho para dar ali seu toque, dar a tão famosa brasilidade, por exemplo? Quando você pensa num coquetel estilo Manhattan, quem que é o predominante dele? Você vai pensar, o nome já faz usar uma cidade estadunidense e obviamente é o seu destilado principal, que é o bourbon. Então quando a gente vai fazer uma variação de um coquetel estilo Manhattan, pressupõe-se que o bourbon ele vai ser o protagonista principal. É uma regra? Não, você tem sua liberdade, mas é preciso ter um pouco de bom senso. Se fazer um Manhattan sem ter nada de Manhattan, não faz tanto sentido. O vermute está nos moldes da coquetelaria desde sempre, porém não é uma marca registrada da relação cultural daquele local. Então esse filtro é muito importante, não só trocar o destilado, colocar uma cachaça envelhecida em carvalho e associar um Manhattan, a meu ver, não faz o menor sentido. Não é o bitter, não é a angostura que é o coração desse coquetel, sabe? Então, esse equilíbrio é importante a gente pontuar. Quando a gente vem pensando nessa substituição, é preciso levar em consideração também a qualidade, o nível técnico do destilado que você está utilizando. Você pega uma referência de um coquetel com vodka, por exemplo, e só pensa, eu vou fazer com cachaça porque vai ser legal, vai ser um twist, mas que tipo de cachaça você está utilizando? No momento de escolha desse destilado, no caso cachaça, a gente tem uma infinidade de possibilidades. Primeiro, você vai falar em cachaça branca. Uma cachaça industrial ela vai te dar um resultado, isso é bem óbvio, e uma cachaça produzida em alambique, numa produção pequena, dependendo do seu, cada um vai ter os seus critérios de produção e cada um vai ter uma personalidade ali dentro dessa mistura. Então não tem como pensar em só substituir. Se você pensar em vodkas, óbvio, vai ter ali perfis premium, super premium, isso e aquilo, mas ainda assim são nuances que pura você consegue notar com mais facilidade. Na mistura, o caminho é muito mais complicado. Quando o assunto é cachaça, não. Se você tem uma cachaça com uma destilação mais simples, sem tantos critérios, sem tanto zelo, desde a cana até o copo, você vai ter uma cachaça tecnicamente
pode ser ok, só que sensorialmente falando ela é pobre. Aí você pega uma cachaça de alambique produzida com todos os critérios da cana até chegar ao nosso copo, uma cachaça que traz características daquela região que é produzida para fazer essa substituição, você vai ter um coquetel totalmente diferente. E isso, se a gente que está predispondo a receita, a executar essa receita, não tiver esse bom senso, cai no lugar comum. Então isso acaba dificultando, e o efeito disso é o cliente não gostar tanto, ou você fazer uma coisa mediana, pegar uma cachaça comercial demais, uma cachaça padronizada, que não tem lá tanta personalidade, tanta qualidade técnica, e você pega uma receita que normalmente é feita com marca de vodkas premiums ou marca de vodkas muito bem feitas, o cliente, mesmo sem ter esse filtro técnico gastronômico, no paladar dele ele vai notar que é um produto mais simples. Então esse bom senso tem que partir em tudo, não só, não dá para desconsiderar o tipo de gelo, o tipo de folha que você vai fazer, sei lá, um smash, por exemplo, o tipo de copo que você vai servir e, obviamente, o destilado base. Então essa é uma reflexão que é importante para quem está nessa fase aí de processo criativo com cachaça. O autoral do zero, ele, obviamente, é muito importante e é muito legal também, mas essa base, esse bom senso, ele tem que vir principalmente se apegando nesses tradicionais, não estou falando de combinação, mas de noção de equilíbrio, porque se você pega um coquetel também com 5, 6 ingredientes super untuosos, pesados, encorpados, que você não bebe ele com calma, você não analisa ele com calma e vai só na paixão ali, eu desenvolvi isso e aquilo, às vezes a cachaça nem aparece, e quando aparece, tá de uma forma desequilibrada. Então é simples, porém complexo. É importante você dominar esse perfil, os perfis de cada ingrediente que você está utilizando, e principalmente do perfil de cachaça que você está utilizando. Se você pega uma cachaça como a cachaça da Quinta, que é uma cachaça produzida em alambique de cobre, é uma cachaça que passa por um armazenamento em dorna de carvalho, nesse caso aqui que eu peguei o rótulo do carvalho, super bem cuidadas e selecionadas. Então se você pega uma cachaça com a elegância, a sutileza que ela tem, e você só mistura sem ter essa autocobrança do bom senso do ingrediente, toda essa nuance ela vai ficar perdida. E aí, quando você apresenta isso para o cliente, ele não vai conseguir identificar nada de todo o seu storytelling, toda a sua paixão, toda a sua criatividade ali no ingrediente artesanal, você defumou, você isso, você aquilo, só que você acabou ofuscando. Se você se atentar às estruturas dos clássicos, todas são muito simples, são combinações super simples. E aí eu vou sugerir nesse vídeo uma variação de um coquetel clássico, usando que ele é como é que fala, original com vodka, e eu vou sugerir ele usando a cachaça da Quinta branca, apesar de ter sacado a Carvalho primeiro, mas eu vou fazer ele usando a cachaça da Quinta branca, mantendo a mesma estrutura da receita original, que é com vodka, tá? E aí o que a gente tem nesse ponto? Na vodka nós temos um destilado neutro, sim, se sente obviamente a alcoolicidade, tem as suas nuances, óbvio que tem, marcas como Absolut tem o seu perfil sensorial, Ketel One tem o seu perfil sensorial, Grey Goose também. Quando a gente fala em mistura, uma série dessas nuances não fica tão evidente quando você associa a maceração de folha, mais uma adição de um licor, tal qual você associar ao nosso destilado a cachaça branca, que tem nuances mais marcantes, tem um vegetal bem mais pungente, você tem o frescor da cana-de-açúcar. Uma cachaça produzida em alambique, ela traz como principal característica esse frescor de cana-de-açúcar. Como que isso vai se comportar dentro da mistura de um coquetel que seria com destilado neutro como a vodka? Então, esse desafio que eu vou propor, essa reflexão que eu vou propor para vocês, e obviamente eu sei que não tem como ter a degustação via vídeo, mas fica a deixa da receita para você replicar em casa, e levando em consideração sempre uma cachaça de alambique de alta qualidade, beleza? Quando a gente pensa numa substituição, vamos dizer assim, não dá para desconsiderar que tem receitas que simplesmente não faz sentido. Por exemplo, os conservadores que me perdoem, mas fazer uma variação de um dry martini com cachaça só pela paixão não faz o menor sentido. O dry martini, ele é um coquetel à base de gin gelado, basicamente, com nuance de vermute.
O gin ele tem um perfil sensorial aromático bem específico e bem diferente da cachaça. Então você simplesmente fazer essa troca, não é todo mundo que está aberto para tomar uma taça inteira de um destilado com sabor tão marcante como a cachaça e associar diretamente ao gin. O gin, no sentido de palato, apesar da alcoolicidade ser em média 47%, ele é um destilado mais sutil, ele é retificado, ele é bidestilado, é diferente de um destilado que nasce de uma única destilação, falando de uma cachaça de alambique, obviamente. Não que seja uma regra, é possível destilar mais vezes, mas as melhores cachaças de fato são as cachaças, na minha opinião pelo menos, destilada com critério de uma única destilação em barrica de cobre. Então, é diferente você tomar uma taça inteira de uma cachaça gelada associando a um dry martini. Mais fácil você tomar um copo de cachaça mesmo, gelado ou não, mas sem fazer essa associação não faz sentido nenhum, a meu ver. Aqui eu estou fazendo uma variação do basílico. É um coquetel, ele não chega a ser um clássico no sentido de ser um coquetel antigo super conhecido, mas ele é um coquetel que tem se popularizado muito ao longo dos anos. Ele é a base de vodka, limoncello e basílico, que é uma variedade de manjericão. É um manjericão mais macio, mais oleoso, tipo, e até, me fala, no paladar mesmo, uma folha mais molinha, mais macia, diferente do manjericão tradicional. Se bem que manjericão a gente tem uma infinidade de variantes, né? Então, nesse caso é o basílico, as folhas, o limoncello, o limão e um toquezinho de açúcar. A base tradicional com vodka, eu fiz essa troca. Aqui, se vocês notarem, é comum no descritivo dessa receita sugerir a maceração do basílico. Como eu vou bater ele na coqueteleira, fazer uma batida bem intensa, então eu não vou fazer o duplo trabalho. O gelo, o atrito com o gelo vai macerar, vai triturar essa folha, então eu não preciso fazer dois trabalhos, porque eu bato com intensidade. O negócio aqui é pesado, entendeu? E aí a gente vai bater os nossos ingredientes para essa variação de basílico. Coagem dupla. Bom, sei que vocês estão vendo, mas eu fiz questão de frisar a coagem dupla pelo seguinte: esse bagacinho que fica da folha, que dá um aspecto visual, eu não gosto, eu acho negativo. Então a gente faz essa coagem com a peneirinha fina para ficar bem verdinho, sem os floquinhos. Mas se você gosta do floquinho verde também, você faz a coagem só com o strainer, a coagem simples, e tá tudo certo. Uma folha de basílico, dá um tapinha de leve e vou colocar a folha bem inteiriça, bem bonitinha, e tá aí o nosso canílico.